Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu me chamo Samuel, acredito que a maioria já deve me conhecer. Estarei ministrando essa disciplina juntamente aí com todos que estarão matriculados nessa disciplina, a disciplina de Emergência em Educação Física. De antemão, já peço que vocês sempre entrem na plataforma, que lá nós temos o que? Nós temos o nosso guia, nós temos o nosso fascículo, todas as informações sobre a disciplina, a apresentação do professor, tá? E é um pedido que eu faço desde o início que vocês já se atentem em relação a isso. Qual que é a ementa da nossa disciplina? Concepções e princípios de atendimento de emergência, aspectos epidemiológicos, acidentes, lesões esportivas e agravos associados à prática do esporte e da educação física escolar. Técnicas de primeiros socorros, prevenção de lesões e recursos pedagógicos para o ensino de emergência em educação física, tá? É uma ementa um pouquinho extensa, cheia de termos, tá? Mas no decorrer das nossas unidades nós vamos perceber que o intuito principal é preparar vocês, futuros profissionais de educação física, futuros professores, para saberem lidar com situações de emergência e de urgência. Vamos estudar qual que é a diferença, se são sinônimos, se são termos que possuem um significado parecido ou não, mas o objetivo final é esse. Tem uma situação ali de primeiro socorro, como que eu devo proceder, como que eu vou agir com determinada situação, tá? A nossa disciplina é composta de 6 unidades. A primeira unidade que nós veremos hoje é Concepções e Princípios de Atendimento de Emergência. Segunda unidade, Aspectos Epidemiológicos. Terceira unidade, Acidentes e Lesões Esportivas. A unidade número 4, Agravos associados à prática do esporte e da educação física escolar. E a unidade 5, Técnicas de primeiros socorros, prevenção de lesões. E a última unidade, Recursos pedagógicos para o ensino de emergência em educação física. Tá bom? Serão essas 6 unidades aí da nossa disciplina. Mas lembrando que hoje nós veremos somente a unidade de número 1, Concepções e Princípios de Atendimento em Emergência. Quais que são os objetivos dessa unidade? Capacitar o aluno a avaliar sinais e sintomas de agravos à saúde e riscos à vida em situações de urgência e emergência, tá? Por ser a primeira unidade, nós vamos ver algo básico, tá? Quando falamos dessas situações de urgência e emergência, são as coisas mais básicas, aquilo que é do cotidiano escolar, lembrando que aqui é voltado para professores, futuros docentes, futuros profissionais, tá? Mas isso não inibe uma questão, um exemplo, em casa, como que eu vou prosseguir se eu tenho uma situação ali de urgência ou de emergência, na rua mesmo, muitas vezes uma pessoa não tem uma iniciativa, não tem uma pessoa que tem um conhecimento, como que eu posso prosseguir, tá? Então essa disciplina ela é bem ampla. Segundo objetivo, pontuar as mais frequentes situações de urgência e emergência, seus riscos, consequências e possibilidades de intervenção. Terceiro, identificar as técnicas e habilidades para o suporte básico à vida no ambiente profissional. E, por fim, apresentar aos alunos os direitos das vítimas, deveres dos socorristas definidos pela legislação brasileira. Tá? Então, aqui nós já começamos com o conceito do Moura. Segundo Moura, o profissional de educação física ele deve compreender a importância de atendimentos iniciais de primeiros socorros, trazendo maior segurança para os seus alunos ou mesmo para eventualidades que possam ser presenciadas na sociedade, como eu já havia falado lá no início. Tá? Não somente se restringir à escola. Claro que o objetivo é esse, são futuros profissionais de educação física, futuros docentes, tá? Mas nós já vimos um conceito aí que ele é bastante interessante. Lembrando que, como eu falei lá no início, é algo bem amplo. Não se restringir a determinada área de atuação, não se restringir ao trabalho, tá bom? Os profissionais continuamente atualizados e capacitados, lembrando que sempre nós temos essa questão. Um exemplo, sempre existiram diretrizes de primeiros socorros, um guia, uma cartilha, o que eu vou seguir, o que eu não posso seguir, mas lá na pandemia já mudou bastante coisa. Tivemos momentos lá da questão da famosa respiração boca a boca, nós vamos estudar um pouquinho mais para frente nas outras unidades, como que funciona, se ainda é correto fazer ou não, qual que é o procedimento, em qual situação. Teve um momento que foi proibido, obviamente, estamos falando da pandemia, teve a questão do vírus, circulação, não podia ter o contato, eu tinha que evitar, tá? Mas teve debate, né? Às vezes uma situação de emergência, se valia ou não ser feito. Então, depende bastante do momento, depende bastante daquilo que nós podemos seguir ou não. Por isso que o profissional ele deve estar sempre atualizado e capacitado. Segundo tópico, a preparação adequada fortalece a confiança dos alunos e responsáveis. Se eu coloco um exemplo, né? Eu coloco um filho meu para estudar em uma escola.
E eu percebo que lá eles são preparados para isso, o responsável já fica mais tranquilo. Se o aluno percebe, ele fica mais tranquilo também. Ele fica mais confiante. Ah, aqui eu estou seguro. Meus professores são bons, meus professores são instruídos. E, obviamente, o aluno ele sempre passa a informação para o responsável. E ele passa nessa informação, tanto o aluno quanto o responsável ficarão mais confiantes, ficarão mais tranquilos. O trabalho vai fluir mais e vai evitar bastante coisa aqui nós estamos falando da escola, tá? Durante as aulas. O terceiro ponto, responsabilidade além da prática física, englobando também a capacidade de identificar sinais de risco e agir prontamente diante de situações inesperadas. Aqui é interessante, porque o profissional de educação física, ele não deve, em momento algum, ser a pessoa que não tem a responsabilidade. Se eu tenho uma turma, um aluno ou uma aluna começa a sangrar, teve uma lesão, eu não posso ser aquele que muitas vezes eu vou ficar, não, eu tenho medo de sangue. Infelizmente, não. É um medo que nós temos que tentar romper, tá? E isso eu estou falando de inúmeras situações, aqui só foi um exemplo bem básico. Então, o profissional ele tem que se atentar sempre a estas questões, tá? Postura proativa, evita complicações sérias e proporciona um atendimento inicial eficaz. Assim, a atuação integrada entre conhecimento técnico e sensibilidade para a emergência faz parte do compromisso com a segurança e a saúde dos praticantes, tá bom? Então, continuando avançando aqui, primeiros socorros, urgência e emergência, conceitos, tá? Uma parte bem interessante para saber diferenciar, vocês vão ver, vocês vão observar que em alguns momentos os conceitos eles se confundem um pouco, inclusive alguns autores consideram também como sinônimos, tá bom? Mas vamos aos poucos, que com certeza nós vamos compreender. Sena destaca ainda que a infância é caracterizada pela intensa curiosidade e inquietação, parte do processo de crescimento e aprendizado. Tá? Essa parte é bastante interessante. Por quê? Porque, querendo ou não, nós sabemos, estamos falando de infância, podemos falar da adolescência, querendo ou não, tudo é novo, eles querem buscar um novo, são curiosos, então tudo isso já gera situações de risco. Uma criança não vai ficar parada. Nós sabemos bem, tem energia, um adolescente também, então em algum momento ele pode ter uma queda, ele pode ter uma fratura, pode ter um sangramento, criança, é muito comum criança correndo, uma se choca com a outra, bate a cabeça com a cabeça, então tudo isso nós temos que saber como que eu vou prosseguir, como que eu vou saber lidar. Inclusive eu tenho um exemplo na minha turma na Universidade Federal do Acre, quando eu cursei Educação Física, aula de natação, um colega meu, ele saltou na piscina, e bateu a cabeça lá no fundo da piscina e sangrou bastante. Inclusive, nessa época, nós estávamos fazendo a disciplina de urgência e emergência e educação física. Foi interessante porque no momento lá muita gente ficou horrorizada, não sabia o que fazer, e a professora usou como exemplo. Ela falou, ó, a gente prepara vocês, mas vocês observaram que aconteceu uma situação e você não soube agir. E é aquilo que eu falo para vocês, o profissional ele tem que saber agir, tá? Muitas vezes ele vai ter que tomar iniciativa, e a turma observa isso, querendo ou não, tá bom? Embora essa visão não esteja totalmente equivocada, é essencial que o profissional da educação esteja preparado para lidar corretamente com essas situações, tá? E sempre minimizando as consequências. O objetivo sempre vai ser esse, tá bom? Se eu tenho um sangramento, eu tenho que tentar estancar. Qual a situação, como que eu devo prosseguir, tá? Querendo ou não, estarão o quê? Os alunos daquela sala estará sob a responsabilidade do profissional, tá bom? Os primeiros socorros podem ser compreendidos como um conjunto de procedimentos realizados de forma imediata diante de uma situação de emergência. De maneira simplificada, sua principal finalidade é prestar um atendimento inicial à vítima. Tá? Tenham isso em mente. Foquem nesse conceito. Proporcionando alívio e conforto até a chegada de profissionais especializados. Tá bom? Tem um aluno, na minha aula aconteceu isso. Estava correndo, fraturou. O famoso quebrou a perna, então eu tenho que fazer o quê? Vejo aquilo que é mais acessível. Muitas vezes nós teremos que tomar decisões. Então, moro em um município, um exemplo, não tem ambulância. Vai ter que levar. Precisa mobilizar? Tudo isso nós vamos estudar no decorrer das unidades, tá? Muitas vezes não tem aquilo ali pronto, como se fosse uma receita. É isso que tu faz, depois faz isso, faz aquilo, faz outro. Depende bastante da situação. Depende muito da realidade que cada um convive ou que tem à sua disposição, tá bom? Então não fiquem esperando já como se fosse uma receita. Tem que fazer isso. Claro que nós temos as diretrizes, temos as orientações, mas vocês vão entender que na prática tudo é diferente, tá? Inclusive eu tenho
eu tenho certeza que tem alunos do PIBID que estão vendo essa aula, vocês já sabem que na prática é bem diferente se comparado àquilo que nós ensinamos na teoria, tá bom? Então, nós já sabemos que durante a infância os acidentes são mais frequentes, como eu já falei, questão da curiosidade, tenho energia, criança dificilmente ela vai ficar presa, nem pode, né? Inclusive a recomendação, tem energia, ele tem que desenvolver, tem que trabalhar o músculo, pode deixar correr. Então, querendo ou não, sempre a criança ela vai estar dentro desse risco, tá? Criança ou adolescente. E lembrando, a gente aborda mais sobre crianças e adolescentes justamente por causa do público, justamente por causa da educação física, colocando ali sexto ano, do sexto ao nono ano, mais ou menos, tá? Mas como eu falei para vocês, tudo isso pode ser utilizado desde a infância, fase adulta, com idosos, inclusive, também, como prestar um primeiro socorro. Tudo isso vai ser enquadrado, tá bom? Primeiros socorros. Essa outra definição é bastante interessante. Ela é entendida como o atendimento imediato que deve ser prestado rapidamente às pessoas em condições físicas potencialmente fatais, vítimas de acidentes ou doenças súbitas, a fim de manter funções vitais, evitar que suas condições se agravem e tomar medidas e procedimentos até que o atendimento qualificado chegue. Tá? Aí uma definição do Ministério da Saúde do Brasil, tá? E essa definição não foi alterada. Então, geralmente, primeiro socorro, situação aí de emergência, tem que manter as funções vitais, tá? Preciso manter ali a questão do meu sistema cardiovascular, preciso que ele opere no seu máximo do que tem disponível no momento. Muitas vezes eu tenho 100% do meu cardiovascular, mas sofri um acidente e eu tenho 50%, então eu vou tentar manter aquele padrão ali. Então, o exemplo, está perdendo muito sangue, eu tento estancar para manter aquele padrão. Porque se for diminuindo, eu sei que o risco ele vai aumentando, tá bom? Então, sempre é isso, a saúde diminui, o risco aumenta para ter uma enfermidade ou, dependendo do caso, até uma possível morte. Acidentes no ambiente escolar, como já foi falado, conforme destaca Rodrigues, fica evidente o desconhecimento da sociedade sobre primeiros socorros, tá? No final, nós vamos estudar sobre uma lei que existe, uma lei que foi justamente ela foi feita porque teve uma situação que geralmente é algo básico, situação de engasgo, de como que eu vou prosseguir, como que eu vou fazer, e uma criança chegou a falecer, infelizmente, tá? Isso é notório, a sociedade não tem conhecimentos básicos de primeiro socorro. Quando eu falo básico, é identificar, saber se a pessoa está pelo menos respirando ali, chega próximo, identificar a pulsação, chega ali no punho, como que deve ser feito. Muita gente trava, né? O famoso trava. Outras pessoas já conhecem como a pessoa que, como dizem no popular, colou as placas, que é quando a pessoa realmente não sabe o que fazer, muitas vezes fica parada ali, numa situação quase que de choque. Então é interessante isso. Hoje já acontece, hoje já mudou bastante, na verdade. Os profissionais de educação física trabalham com suas turmas, e o objetivo sempre é esse, trabalhar com a turma passa para a família. Ou então também existem projetos na escola onde o profissional de educação física ele pode abordar uma palestra para a família, ali, para os responsáveis também é bastante interessante, tá? Tudo isso em situações preventivas, né? Claro que aqui é ensinado como que você deve fazer, mas se você consegue prevenir é bem melhor do que você ter que colocar em prática ali em alguma situação da sua aula, da sua docência. O Rodrigues também enfatiza que o profissional de educação física é um dos mais propensos a se deparar com situações que exigem atendimento imediato. Como já foi falado, né, nós temos atividades físicas, nós temos lutas, temos danças, então tudo isso são situações em que requer atenção, tá? Existem também as escolas do interior, existem também escolas que muitas vezes têm região de mata, e tem que ter cuidado também com o quê? Picadas de insetos, os engasgos, que são comuns também, tá? Existem situações onde a pessoa se engasga com água, já vi casos com chiclete também, como que eu devo proceder, o que eu vou fazer ali como um primeiro socorro, né, como nós já vimos ali no início o conceito, presença de corpos estranhos, tá? Então, geralmente são esses casos de fratura, casos de torção, o famoso torcer o tornozelo. Então, são esses casos que nós temos que saber como que eu vou prosseguir, como que eu vou fazer, como que eu vou lidar com essa situação, tá bom? Também, para finalizar, sangramentos nasais, entorses, quedas e fraturas geralmente estão associadas aí à prática docente, tá bom? Então vamos lá, prestem atenção nesses dois conceitos.
que eu falei para vocês que muitas vezes eles se confundem um pouco, tá? Inclusive tem autores que dizem que eles são sinônimos. Conceito de emergência. Considera-se atendimento de emergência o evento que resulta na constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem risco iminente de morte ou sofrimento intenso, exigindo tratamento médico imediato. É a circunstância que exige uma cirurgia ou intervenção médica de imediato, tá? Lembrando que nós falamos sobre o quê? Sobre emergência. Já a urgência, considera-se atendimento de urgência o evento imprevisto de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Nesse caso, não há risco de morte iminente, mas são quadros clínicos que podem evoluir para complicações mais graves, tá? Então, se formos colocar na balança, a emergência é o mais grave, tá bom? Mas como foi falado no final, não há risco de morte iminente, mas são quadros clínicos que podem evoluir para complicações mais graves, tá? Então, existem situações básicas que podem evoluir. Nós sabemos aí que uma doença não tratada, uma infecção de garganta que hoje, teoricamente, é simples, se não for tratada, ela pode evoluir para algo mais grave. Essas ilustrações aqui são bem interessantes. Diferença entre urgência e emergência. Emergência, o que é? Tudo aquilo que implica risco iminente à vida do paciente. Solução, ela tem que ser imediata. E os exemplos: perda, alteração súbita do nível de consciência, dor intensa no peito, perda de sangue em grande quantidade, tá? A famosa hemorragia também se enquadra aí na questão de emergência. Já as urgências, o que é? Não apresenta um risco imediato de vida, porém deve ser resolvido a curto prazo a fim de evitar complicações e sofrimentos, tá? Solução aí a curto prazo. Exemplos: fratura, cólica renal, dores abdominais agudas e vômitos repetidos. Aquilo que eu falei para vocês que muitas vezes confunde, porque nós vamos encontrar alguns autores que falam que quando são dores agudas, já entram nas situações de emergência. Mas é como eu falei para vocês lá no início, nós temos que saber identificar, temos que saber analisar. Se um exemplo, eu estou com um aluno ali que está numa situação dessa, se ele já tem um histórico, se ele já tem alguma coisa, muitas vezes, e não podemos também remediar, ficar pensando, não, ele está com uma dor, pode ser ansiedade, que eu já acomete muitos adolescentes, por exemplo, mas temos que ter o cuidado, porque a responsabilidade vai ser do profissional de educação física, ok? Como eu já falei para vocês, o dicionário Aurélio define da seguinte maneira: urgência, caso a situação de emergência urgente, que é necessário ser feito com rapidez. A urgência não é distinguida de emergência no dicionário, tá? No dicionário, a segunda entra na própria definição da primeira, como uma palavra de significação equivalente, mas para fins de prova, como eu já falei para vocês, lembrando que a gente vai trabalhar na tabela anterior, tá? Sempre a emergência, ela vai ser considerada mais grave, e a urgência menos grave, mas sempre observando que tem que ser tratado para não evoluir, ok? Em situações de emergência, algumas condições exigem atendimento prioritário por colocarem a vida da pessoa em risco, como perda aguda da consciência, convulsões ou sintomas do acidente vascular cerebral, AVC, manifestado mais frequentemente por desvio do canto da boca, dificuldade de fala ou paralisia de um dos lados, tá? Que a gente já está aprofundando um pouquinho mais na questão de emergência, tá? Como identificar. Parada cardíaca indicada por perda da consciência e ausência de pulso. Dor forte no peito, sobretudo de associada a palidez e sudorese, sintomas de infarto agudo do miocárdio. Redução importante da pressão, sobretudo de associada a palidez e sudorese. Frequência de pulso menor que 40 ou maior que 150 por minuto. Falta de ar intensa, saturação de oxigênio aferida com oxímetro, tá? Que é um objeto que ele afere a questão do oxigênio. Hemorragia intensa, indicada não só pelo volume de sangue perdido, mas também pela palidez e sudorese, intoxicação com alteração do estado mental. Tá? Que os números que já são conhecidos, para quem ligar, temos o SAMU, temos a questão da polícia, temos os bombeiros, temos a polícia militar também, que presta esse socorro, tá bom? Já nas urgências, situações como as descritas abaixo não colocam em risco a vida da pessoa, mas merecem atenção. Fraturas, luxações ou cortes profundos, tudo isso nós vamos ver mais à frente, tá? O que são os exemplos: crise de asma brônquica sem falta de ar grave, transtornos psiquiátricos,
confusão mental ou sonolência, dor abdominal de moderada intensidade, retenção urinária em pacientes idosos, dor de cabeça forte, sem alteração do nível de consciência, dor intensa em qualquer parte do corpo, idoso debilitado em mau estado geral. Tá bom? Aí fica a diferença, fica a questão das situações, tanto na emergência quanto das urgências.